Para muitas pessoas, o que importa é o número de curtidas. Para outras, o que vale é a quantidade de seguidores. Tem gente que comemora o número de visualizações. Eu comemoro as avaliações. São 100 avaliações positivas nesses últimos 4 anos. Eu realmente queria poder dizer que não estou me autopromovendo, mas não posso, porque estou. Então, eu gostaria de me explicar. Profissionalmente, uma das primeiras grandes lições que aprendi, contrariado, é que o marketing é necessário. Então aqui estou, comemorando parte dele com essas 100 avaliações. Eu percebi que ele é necessário para o bem, porque, não tenha dúvida, ele será utilizado para o mal. Na época eu pensei, se pessoas incompetentes e inescrupulosas vão fazer propaganda enganosa sobre a saúde emocional, então eu vou fazer propaganda realista de um trabalho sério e competente. Com o tempo, reconheci que as avaliações têm a sua utilidade e são poderosas. A pessoa chega na primeira consulta e me diz: eu vi suas avaliações e decidi agendar com você. Eu mesmo faço isso quando vou consumir ou comprar alguma coisa. Todos nós fazemos. Antes da decisão final, vamos lá e olhamos os comentários. Parece que nos dá uma certa segurança. É como obter uma referência, uma indicação, na verdade, várias indicações, quase tão convincentes quanto o boca a boca presencial. Apesar de ser assim, e de eu poder vivenciar os dois lados desse mecanismo, tenho que admitir que ainda hoje acho estranho acreditarmos tanto nos comentários em uma tela. Pode ser fake, pode ser tendencioso, pode ser filtrado, pode ser mentira. Honestamente, eu acredito que vieses e distorções estão presentes em muitos desses mecanismos de avaliação. As coisas são sempre mais complexas do que parecem. E não é diferente com esses 100 comentários no meu perfil. Eles são apenas uma parte da minha história. Eu realizei, seguramente, milhares de consultas e talvez já tenha atendido milhares de pacientes. Isso significa que a maior parte dos meus avaliadores não está aí. Certa vez, conversando com um assessor dessa plataforma, ele disse que de cada 10 pessoas solicitadas a fazer a avaliação, apenas 3 avaliam, sem contar as que nem são solicitadas. Pensando assim, matematicamente, eu poderia então multiplicar esse indicador de 100 comentários em mais de 3 vezes, equivaleria a mais de 300 avaliações com a média de 5 estrelas. Aí é que tá. Será? Essa projeção não parece tão pertinente. Sejamos realistas. É claro que eu já errei. É claro que alguns pacientes não gostam do meu estilo ou método. É claro que há avaliações negativas sobre o meu trabalho. E é aí que me pergunto se não existe uma tendenciosidade nas avaliações. Será que aquelas pessoas que me avaliariam mal estão na parcela dos que não fizeram avaliação? Talvez só aqueles pacientes que gostaram muito do meu trabalho levaram até o fim o processo chato de avaliação. Talvez as pessoas tenham vergonha ou medo de avaliar mal. Ou quem sabe a explicação seja mais simples. A relação com o psicólogo é, por natureza, uma relação agradável. Ele é treinado para isso. Então a avaliação tende a ser sempre positiva, mesmo que talvez a intervenção clínica em si não seja eficiente. Esses são questionamentos sobre os quais, talvez, eu jamais tenha uma resposta precisa. Mas não importa, porque as coisas são ainda mais complexas do que isso. Fica tranquilo que esse vídeo vai terminar otimista. Há muitos anos, eu notei que alguns comentários negativos sobre o meu trabalho não tinham sido aprovados. Na época, era possível ter essa informação. Então eu enviei um e-mail solicitando que eles fossem liberados e publicados. Eu queria ser 100% transparente. Mas o setor responsável alegou que não seria possível porque os comentários não seguiam as diretrizes ou a política de avaliação. Então eu fui ver as diretrizes do site. Era realmente isso. Mas eu fiquei chateado, porque eu queria ter a oportunidade de responder aquelas avaliações, como eu sempre faço, e deixar registrado publicamente meu compromisso em melhorar ou esclarecer qualquer deficiência da minha parte, mas não foi possível. Depois disso, eu reforcei os cuidados quando ia solicitar as avaliações para os pacientes. Certifiquei de esperar um tempo razoável para solicitar a avaliação, para que o paciente realize várias consultas e tenha um parâmetro substancial sobre o meu trabalho. E eu sempre digo, olha, a avaliação pode ser anônima, apenas com as iniciais do seu nome. E fica super à vontade para colocar o que você quiser, do jeito que você quiser. Não se sinta pressionado. E concluo, avaliando ou não, eu agradeço de qualquer forma. Isso tem funcionado. Percebo muitos comentários autênticos, alguns deles carregados de emoção.
Pelos detalhes dos depoimentos, percebemos que cada história de esforço e de mudança é única. Esse tipo de postura que assumi ao solicitar as avaliações, o que pode parecer um detalhe insignificante, é, na verdade, o que faz esses comentários terem um valor especial para mim. Por isso eu comemoro. Não é exatamente sobre o que o público pensa em relação ao que está escrito lá, que é o marketing, mas sobre o que eu sei quando penso silenciosamente sobre esses depoimentos, que eles são reais. Essa é a essência pela qual eu faço psicologia, saber que é possível realizar com o paciente uma transformação real. De outra forma, já recebi muitos agradecimentos por WhatsApp ou durante a consulta, quando comemoramos juntos os avanços realizados. São avaliações privadas, mas que também são reais. Hoje, quando observo os tipos de profissionais atuantes na internet, identifico duas categorias bem definidas. Há o tipo de profissional com a proposta horizontal, que consiste em acessar um grande público utilizando métodos padrões e mais generalizados. Com isso, ele é capaz de impactar muitas pessoas com pequenas contribuições. O outro tipo de profissional apresenta a proposta vertical, que vai acessar pouca gente, mas vai produzir um grande impacto na vida dessas pessoas. Não é uma questão de ser melhor ou pior, é uma questão de estilo. Eu sou sem dúvida o perfil vertical. Eu não ligo para a quantidade, e sim para o impacto. Por isso eu atendo poucas pessoas por dia e me esforço para auxiliá-las. Eu não me importo com os números de likes ou seguidores, mas sou muito sensível ao resultado alcançado. Eu sempre quero me aprofundar tanto quanto possível, fazendo a diferença na vida do paciente. É por isso que eu fiz psicologia, para fazer a diferença na vida das pessoas. E esse é o outro motivo por que comemoro esses comentários. A maioria deles é sobre uma mudança profunda na vida de uma pessoa. Mudanças profundas que vão além da pessoa que atendi e que em pequenas doses se multiplicam na vida das pessoas próximas ao paciente. Filhos, cônjuges, amigos, colegas de trabalho e na sociedade. No final, a pessoa é grata e eu também sou. Ela atribui o mérito a mim e eu atribuo a coragem a ela. E assim, em vez de dividir, nós multiplicamos a conquista, por meio de um comentário. Este é o psicólogo por trás desses comentários, transparente, realista, constante, que busca a profundidade e os resultados concretos. Eu acredito que uma única avaliação verdadeira vale mais do que o número 100 de avaliações. Parafraseando o poeta, ficaria assim: conseguir 100 avaliações 5 estrelas é fácil. Difícil é conseguir uma avaliação que seja 5 estrelas. Eu agradeço profundamente todas as pessoas que compartilharam suas avaliações de forma autêntica. E agradeço você por estar aqui comigo, comemorando esses resultados e me permitindo explicar o que eles significam. Obrigado de coração, conte comigo.